Dentro do curso de pós-graduação de cirurgia robótica e ginecologia, iremos dar prosseguimento ao módulo de uroginecologia, falando um pouco sobre neurofisiologia da micção. Eu me chamo Leonardo Bezerra e não tenho nenhum conflito de interesse para este tema. Vamos falar um pouquinho sobre os elementos que são responsáveis pela continência urinária. É preciso armazenar a urina sob baixas pressões, enquanto o detrusor permanece relaxado. E ao esvaziar completamente a bexiga num ambiente adequado, nós fazemos isso de maneira voluntária, com baixa resistência de passagem de urina, ou seja, ao esvaziar a bexiga se contrai, a uretra se relaxa. O que a gente avalia no estudo urodinâmico e nas avaliações eletroneurofisiológicas nada mais é do que a ponta do iceberg. Existem vários estudos que avaliam áreas do cérebro, áreas corticais, áreas da medula, que são relacionadas com estímulo de enchimento, com estímulo de desejo urinário. E é um complicado sistema nervoso de controle que pode funcionar errado, obviamente, em vários níveis secundários a doenças sistêmicas ou doenças locais. O ciclo miccional normal é, portanto, todo esse processo que decorre do início do enchimento vesical até o seu esvaziamento. O ciclo miccional normal, ele se dá no início do enchimento com o detrusor relaxado, contração uretral e assoalho pélvico contraído. À medida que a bexiga vai enchendo, à medida que o ureter vai esvaziando a urina na bexiga, você vai tendo percepções por estímulo de receptores sensitivos. Neste momento, o detrusor permanece relaxado e a uretra, obviamente, permanece fechada para evitar a perda de urina. No momento que você atinge o máximo de resistência e distensibilidade dessa musculatura da parede, esses estímulos geram a contração do detrusor e o relaxamento uretral. Portanto, é o sinergismo vésico-uretral responsável pelo enchimento e pelo esvaziamento vesical. Esse controle de todo esse mecanismo é central. Ele é um controle supraespinhal de coordenação e controle voluntário. Existem elementos relacionados à micção no lobo frontal. A ponte é a estrutura mesencefálica responsável por ligar e desligar esse mecanismo. É o centro integrado de todos os estímulos de aferência e de eferência. É o chamado centro de Barrington, ou o centro pontinho da micção, que é o centro responsável pelo mecanismo dos esfinterianos da continência. Além do lobo frontal e da ponte, temos também núcleos da base, tálamo, sistema límbico, hipotálamo e o cerebelo, responsável pelos movimentos. A integração desses centros cerebrais de coordenação da micção, o centro pontino, o córtex cerebral e a substância cinzenta periaqueductal são responsáveis por todo esse controle supraespial de coordenação voluntária da micção. O córtex cerebral, principalmente a região da face lateral do lobo frontal, é a substância reticular pontomesencefálica responsável pelo controle da micção como um todo. E do córtex cerebral, é importante que a gente saiba que partem sinais inibitórios para o detrusor, ou seja, o córtex cerebral ele inibe, ele bloqueia a micção. E esse controle determina exatamente, através da cognição, através da sua percepção do lugar adequado para urinar, é que você vai corticalmente controlar o início, o retardo e o término da micção. Descendo um pouquinho do córtex cerebral para a ponte, o centro pontinho da micção ele é responsável exatamente pelo controle, pelo fluxo desses estímulos que vão ser responsáveis pelo centro esfinteriano ou da continência. Gera-se impulsos através do estímulo da bexiga, que caminham pela substância periductal através do núcleo de Onuf, mediado pelo glutamato, sobe pelo trato espinotalâmico lateral até a ponte, e é ela que vai ser o centro facilitador ou inibidor da micção. Os estímulos pontinos vão estar responsáveis pelo aumento da pressão vesical, a redução da pressão uretral e a redução da atividade elétrica do assoalho pélvico, possibilitando, portanto, o esvaziamento vesical. O sistema límbico ele é responsável pela expressão das emoções, e essas regiões cerebrais são responsáveis por esse controle cortical consciente associado às emoções. O cerebelo, que coordena o equilíbrio corporal,
também está associado com algumas atividades de contração do detrusor e de relaxamento esfincteriano. E existem dos vários músculos envolvidos na micção. Ele recebe informações da bexiga e do assoalho pélvico e ele é responsável pela manutenção do tônus, essa manutenção dessa contração lenta que mantém o suporte dos órgãos pélvicos o tempo inteiro. Quanto à inervação da pelve, precisamos entender que existem vários tipos de sistemas atuando com uma grande mistura. Os nervos sensitivos, que dão informações à periferia do cérebro, aferentes e eferentes. Os nervos motores, que são os somáticos, que inervam glândulas e músculos lisos. Os nervos simpáticos, que partem das raízes ventrais dos nervos espinhais, de T1L2, lá de cima. E os parasimpáticos, que partem das raízes ventrais dos nervos espinhais S2, S3, S4. Vamos partir dos órgãos para a periferia. A gente sabe que os órgãos pélvicos, bexiga, útero, vagina e reto, são todos recobertos por fibras nervosas autonômicas mistas, ou seja, de verde, representado aqui para os senhores, há fibras misturadas. O primeiro plexo, que é de onde emergem essas fibras mistas, é o plexo hipogástrico inferior, que recebe fibras parasimpáticas, os nervos esplâncnicos pélvicos, que saem das raízes sacrais de S2, S3 e S4, e recebe também inervação simpática, que desce, como eu falei para os senhores, seguindo o sentido da aorta de bifurcação das ilíacas, partindo basicamente de T10 e L2, descendo através do plexo hipogástrico superior e seguindo o nervo hipogástrico direito e esquerdo. Portanto, nervos hipogástricos direito e esquerdo, responsáveis pela inervação simpática, se misturam com os nervos esplâncnicos oriundos de S2, S3 e S4, responsáveis pela inervação parasimpática. E o nervo pudendo, que é responsável pela inervação somática, ele parte exatamente dessas raízes de S2, S3 e S4. O plexo hipogástrico superior, rico em inervação simpática, é responsável pela propriocepção, pela sensação de enchimento vesical, pelo controle, portanto, dos esfíncteres internos da uretra e ânus. É exatamente o estímulo simpático que vai manter os esfíncteres fechados. Já os nervos esplâncnicos pélvicos de origem parasimpática são responsáveis pela nocicepção, pela inervação exclusiva motora do detrusor, são eles os nervos parasimpáticos responsáveis pela contração do detrusor, do colo descendente, sigmoide e reto. E é esse nervo somático pudendo que é responsável pela contração voluntária dos esfíncteres estriados uretrais e retais, e a sensibilidade somática uretral, anal e perineal. Bom, temos o plexo lombar e o plexo sacral, de onde partem ramos anteriores L1, L2, L3, L4, responsáveis por inervação dos músculos motores da coxa e membros inferiores em geral, e das raízes sacrais, que são responsáveis pelas inervações flexoras do pé e também esfíncter estriado da uretra e ânus, nervos pudendo e levantadores do ânus, além de ereção, lubrificação e contração do músculo detrusor e colo descendente. A inervação vesical, que é essa que nos interessa mais peculiarmente, ela é dada, portanto, pela inervação do nervo pélvico, que é a D3, a inervação parasimpática, que vai dar a sensação de distensão. E tem uma atividade motora no músculo detrusor, atividade de contração do músculo detrusor. Já a inervação simpática, que é pelo nervo hipogástrico, que vem de T10 a L2, dá a sensibilidade e o enchimento e estimula os vasos sanguíneos. O nervo pudendo, que é a atividade somática, são fibras motoras esqueléticas, que vem de S2 a S3, dando a sensação de distensão e responsável pela contração do esfíncter interno. Bom, para entendermos como agem esses nervos, é fundamental que a gente entenda um pouco sobre a farmacologia desses receptores. A bexiga tem receptores muscarínicos, adrenérgicos e nicotínicos, assim como a uretra também os tem. Os receptores muscarínicos na bexiga, predominantemente os que têm ação de contração são os M3, os receptores adrenérgicos, predominantemente os que têm ação na bexiga são os beta-1, e na uretra nós temos receptores nicotínicos e receptores alfa-1 adrenérgicos. As fibras sensitivas
elas têm duas atividades de aferência no trato urinário. Fibras proprioceptivas, são as fibras alfa-delta, as nociceptivas, as fibras C, que não são mielinizadas, responsáveis pela sensibilidade dolorosa. Essas fibras delta são fibras mais superficiais, que são prontamente estimuladas quando você começa a ter um aumento do volume. Então, você vai ter um estímulo do músculo detrusor, o estímulo aferente segue pelo plexo hipogástrico até T10 e L2, sobe para a ponte, onde a ponte processa a informação e manda a informação de enchimento para o córtex cerebral. O córtex cerebral, através do sistema límbico, vai avaliar se é o momento correto de se esvaziar a bexiga ou se deve mandar uma informação para bloqueio. Já a dor, o estímulo doloroso, as fibras nociceptivas, que são estimuladas pelas fibras desmielinizadas, partem através do nervo pélvico, partem através dos ramos parasimpáticos, subindo pelas raízes de DS2 e S4, subindo pela substância cinzenta posterolateral, trato espinotalâmico lateral, tálamo e córtex. E as fibras desmielinizadas são mais profundas e elas são estimuladas principalmente quando existem lesões, destruições, ruptura na integridade desse urotélio. O nervo pélvico parasimpático involuntário está o tempo todo atuando na bexiga com a ação de estimulação. Entretanto, o sistema nervoso simpático ele tem uma ação de bloqueio. E o nervo pudendo somático está voluntariamente sempre estimulando a contração. Então, quando eu vou ter um estímulo do sistema nervoso parasimpático, quando eu tenho um estímulo involuntário parasimpático, estímulo receptores muscarínicos, eu tenho uma ação de contração vesical. Quando eu tenho um estímulo simpático na bexiga através dos receptores beta-1, eu vou ter um estímulo inibitório. Portanto, o estímulo simpático estimula receptores beta-1, ele é inibitório, ele relaxa a bexiga. E o estímulo parasimpático, que é muscarínico, o estímulo M3, ele contrai a bexiga. Na uretra, o estímulo simpático por intermédio de receptores alfa-adrenérgicos, ele contrai a uretra. Então, relembrando, receptores muscarínicos e parasimpáticos, eles contraem a bexiga, receptores beta-adrenérgicos, eles relaxam a bexiga, e os alfa-adrenérgicos, eles contraem a uretra. E a gente tem os receptores nicotínicos que medeiam a ação voluntária do estímulo nervoso somático através do nervo pudendo, relacionado com a contração esfincteriana ou a liberação esfincteriana estriada de atividade voluntária. A hiperatividade vesical está envolvida com uma série de elementos ainda não muito bem conhecidos. A gente vai ter elementos relacionados com o aumento da sensibilidade, da liberação desses transmissores de propriocepção, um aumento, talvez, da atividade aferente, uma diminuição dessa inibição central cortical. Lembre-se que o sistema nervoso central é responsável pela inibição do sistema parasimpático. Durante o dia, o tempo inteiro, você está tendo atividades inibitórias centrais, o cérebro manda a mensagem para você segurar a urina, para você não contrair. E na bexiga hiperativa, provavelmente, você vai ter alteração nessa atividade suprapontina, nessa atividade cortical inibitória. E também existe uma alteração, a diminuição na capacidade de processar a informação aferente, ou seja, você superestima essa atividade aferente periférica, fazendo com que haja, no final das contas, uma hiperatividade contrátil, ou seja, diminuição da inibição, aumento da sensibilidade e aumento da atividade contratória do músculo detrusor. A uretra ela é um órgão bem interessante porque ela tem uma inervação mista. Você tem o rápido esfíncter, você tem músculo circular liso e músculo longitudinal. E a atividade de cada estrutura muscular dessa ao redor da uretra é mandada por um sistema diferente. A inervação somática via núcleo de Onf, via glutamato, é responsabilidade do rápido esfíncter, de atividade voluntária, e a atividade involuntária simpática e parasimpática é respectivamente mediada através da coluna lombar, por conta da contração do estímulo da musculatura circular e da coluna sacral via nervos parasimpáticos. Lembrar sempre que o estímulo simpático sobe por L4, L5 e o parasimpático por S2, S3. O simpático sobe pelo plexo hipogástrico
e o parasimpático sobe pelo nervo pélvico, lá embaixo nos âmbitos sacrais. Quando a gente tem a bexiga vazia e começa a ter o enchimento vesical através de ureter, gota a gota, principalmente a bexiga vazia, sem distensão nenhuma. Você vai ter, então, impulsos lentos que partem através do estímulo de nervos sensitivos pélvicos, que entra em contato com a medula sacral. Essa medula sacral vai ter uma conexão medular antes de subir para o sistema nervoso central, no nível da medula torácica, mandando uma mensagem de estimulação para o gânglio hipogástrico inferior, gerando, portanto, uma ação de bloqueio. E aí, nesse momento, você vai ter contração uretral e relaxamento vesical. Os estímulos inibitórios são o tempo todo mandados pelo cérebro. Percebam o tempo inteiro o estímulo inibitório, mediando através da medula torácica essa função de bloqueio parasimpático. E também através da medula sacral, através do núcleo de Onuf, mediando basicamente via nervo pélvico a atividade parasimpática inibitória. E é exatamente essa atividade parasimpática inibitória que é função primordial de manter a distensão vesical durante o enchimento vesical. E também mediado pela atividade sacral, pela atividade voluntária do nervo somático pudendo, via receptores nicotínicos, você vai ter a estimulação inibitória central. Então, a mensagem do sistema nervoso central, ela parte mandando uma mensagem para que haja um bloqueio colinérgico, um estímulo adrenérgico na bexiga e um estímulo na uretra. Lembrando que o estímulo adrenérgico na bexiga, ele relaxa a bexiga, e o estímulo adrenérgico na uretra, ele contrai a uretra. Mas também medeia-se a ação da medula sacral via glutamato, que faz com que haja uma inibição do sistema nervoso parasimpático e uma contração do sistema somático. Bom, quando a bexiga está cheia, quando se atinge o máximo de distensão vesical, a distensão dessas fibras gera um estímulo de impulsos rápidos pelo nervo pélvico, estímulos sensitivos, através do nervo pélvico, via medula sacral até o núcleo pontino da micção. E é esse impulso rápido que segue via nervo pélvico pela medula sacral, que ao encontrar-se com o núcleo pontino, gera uma mensagem imediata de estímulo para o sistema nervoso simpático. Então, ele manda uma mensagem para que haja o bloqueio simpático, para que não haja mais contração uretral, para que não haja mais inibição vesical de beta-1. Nesse momento, você vai ter também, via nervo pélvico, uma estimulação para que haja, aí sim, um estímulo colinérgico, um estímulo parasimpático, para que, simultaneamente, quando ocorre a abertura da uretra, haja também contração vesical. Ao mesmo tempo que existe isso, via trato espinotalâmico lateral, manda-se também a mensagem pela medula sacral para que haja inibição do nervo pudendo, para que haja relaxamento do esfíncter estriado, para que haja esvaziamento. Portanto, nós temos atividade parasimpática, simpática e somática. A atividade parasimpática é mediada pelo nervo pélvico, pelo plexo pélvico, através do gânglio na parede da bexiga, relacionado a esvaziamento vesical, contração detrusora e pouco efeito uretral. Já a atividade simpática via T10L2, através do nervo hipogástrico e pelo plexo pélvico, através do gânglio mesentérico inferior por axônios pré-ganglionares e pós-ganglionares, é responsável pela contração da uretra do colo vesical durante o enchimento vesical e bloqueio, relaxamento do detrusor, facilitando, mediando a atividade parasimpática. Já os nervos somáticos, que via nervo pudendo, saem de raízes de S2, S3 e S4, é responsável pelo núcleo de Onuf. Eles agem como motoneurônios eferentes via núcleo de Onuf, via liberação de glutamato. São responsáveis pela atividade sensitiva da genitália e das vísceras pélvicas e principalmente pela contração do esfíncter externo, pela contração do rabo do esfíncter, pela contração voluntária dos esfíncteres e do assoalho pélvico. Muito obrigado.